Olá, muito boa tarde para todos, para os alunos, para os professores e os participantes do VET 2021. Meu artigo é A Brief Review on Global Navigation Satellite System, GNSS, and Software Defined Radio Tools for Space Weather. Meu nome é Jaime, eu sou do ETSSE. Meus orientadores são o professor doutor Walter e a professora doutora Cláudia. Esse é meu conteúdo. Eu vou fazer uma breve introdução junto com uma motivação do tópico que a gente escolheu, a metodologia, a revisão da literatura e finalmente terminar com as oportunidades de pesquisa. Finalmente também fazer os agradecimentos e as referências do tema. Então, o conceito de rádio definido por software é definido como uma plataforma que utiliza técnicas de rádio desenvolvidas e aplicadas no domínio de software. Segundo a literatura, o software nas aplicações de rádio adiciona mais flexibilidade no manuseio dos componentes, além de melhor desenvolvimento de aplicativos, pois os problemas que rotinariamente são associados aos hardware são transferidos, nesse caso, para uma abordagem predominantemente em software. Em geral, o sistema de SDR, falando de sistema, é configurado para conter antenas que operam numa grande quantidade de faixas, além de ter o hardware, que seria as placas que estão vendo na tela. Por sua vez, a ionosfera é uma camada intermédia que fica na atmosfera e é um meio altamente dinâmico, pelo qual as ondas de rádio, se falamos, por exemplo, de uma transferência de dados pelo SDR, que vão para o espaço, as ondas de rádio vão se propagar, é, vão se propagar. Mas também, além de propagar as ondas de rádio, é o meio que interfere nessa propagação. Então, ele pode ser quem faz o que ajuda na propagação, mas também vai interferir na propagação do mesmo sinal. Na ionosfera fica, por quê? Porque na ionosfera fica um plasma fracamente ionizado localizado entre 60 e 1.000 quilômetros de altitude, que é formado principalmente pela radiação que vem do Sol, principalmente na faixa de ultravioleta, que possui variabilidade com relação ao horário da atividade solar, a estação do ano, atividade geomagnética, além de outros muitos conceitos eletrodinâmicos muito complexos que não vou fazer foco aqui na apresentação. Então, o propósito de estudo é o desenvolvimento dessas irregularidades do plasma que se dá em torno do pôr do Sol. Essas irregularidades consistem em flutuações na densidade do plasma e de centímetros a milhares de quilômetros, geralmente conhecidas como propagação equatorial F, ou spread F, ou bolhas de plasma equatoriais, EPBs. Então, a propagação das ondas de rádio na ionosfera pode danificar ou pode degradar o sinal em situações onde a ionosfera é perturbada, que gera uma redução da qualidade e pode danificar ou estragar totalmente o sinal. Então é aqui onde a gente vai conectar tudo. Por quê? Porque os componentes que compõem o sistema de posicionamento, por exemplo, o GNSS, são satélites que estão em órbitas médias e eles vão se propagar pela ionosfera. Então, se a gente tem uma perturbação do Sol na ionosfera, a gente vai sentir um processo chamado como cintilação. O processo de cintilação é o processo que degrada os sinais de rádio, conhecido como cintilação ionosférica, e consiste em flutuações observadas na amplitude e na face dos sinais, associado à interferência por uma EPB ou uma bola de plasma. Essas EPBs se desenvolvem em torno do pôr do Sol, no equador magnético, se move verticalmente e se propagam simultaneamente para o leste, em direção de baixas latitudes. Então, aqui o principal motivador da aplicação desse tema aqui é fazer um monitoramento com uma tecnologia SDR e fazer muito mais baixo o custo de desenvolvimento de instrumentos para o processamento e mitigação da cintilação, principalmente na aviação civil. A metodologia, a gente fez um estado da arte, que segundo o Vargas, a metodologia que usa a pesquisa
basado na estado da arte é uma pesquisa documental e qualitativa, que também tem uma parte de ou uma natureza de interpretativa e crítica. Então, tem três fases: a fase de planejamento e desenho, a fase de gestão e análise de dados e a fase de formalização. A gente começou fazendo a fase de planejamento com os keywords ou as palavras-chave, como Global Navigation Satellite System, Software Defined Radio, Space Weather, Scintillation, além de outras, mas essas foram o foco da búsqueda na internet e nas bases de dados para chegar a estado da arte mais próximo. A gente encontrou publicações por país, por ano e por tipo de publicação. O resumo é que quem mais tem a ver com essa pesquisa é a Itália, seguido pelos Estados Unidos e Brasil. 2018 foi o boom das publicações, foram onde mais se desenvolveram aplicações, mais de seis publicações nesse ano, e por tipo, o que eu comecei a procurar mais foi artigos de jornal, porém, tem a comunidade de rádio amador que ajuda muito e não publica mesmo em artigos de jornal. Esse aqui é o foco da revisão da literatura, onde a gente tem uma linha do tempo, começando desde 1998, falando de o conceito que antecedeu ao rádio, o Software Defined Radio, que foi Software Modified. Logo, elas começam a fazer campanhas para medir a cintilação ionosférica com alguns equipamentos. Logo, em 2005, elas começam a fazer e utilizar por primeiras vezes o termo de Software Defined Radio. Logo depois, 3 anos depois, porém, o GNU foi feito e desenvolvido por mais ou menos 2006. 2008 ele começa a ser usado junto com o SDR em experimentos para medir o Total Electron Content na ionosfera. Logo em 2011, tem 4 palavras muito importantes, como em inglês, configurability, upgradability, upgradability and flexibility. E essas 4 palavras geram o conceito de SDR, que é configurável, que é reprogramável, que é flexível e que, além, pode usar também open source, ou fontes abertas. Em 2010 já tem um artigo falando dos receptores com a capacidade de ser reprogramáveis. 2016 tem também medidas ou relação entre o GNSS e a cintilação, as medidas de amplitude de fase ou das flutuações de amplitude de fase, e como usar também alguns receptores para mitigar o dano que faz a energia ou plasma no sinal. Depois, 2017, mais ou menos uns 9 anos depois de o primeiro artigo que fala do GNU Rádio, eles fazem a implementação de camadas de testes com SDR, fazendo o software em GNU Rádio. 2017 também muito bacana, porque começam a fazer uso do CSI, DSS e os standards, e já não é empírico, sino já começa a academia também, a academia, a fazer parte, ou a pesquisa a fazer parte do desenvolvimento da tecnologia. Finalmente, 2018, 19, 20 e 21 é o boom que eu falei, que tem a maioria de publicações, tem a ver também com o desenvolvimento da eletrônica, desenvolvimento de aplicações e de kits para fazer esse tipo de receptores. Por exemplo, 2020, um kit usado chamado USRP N210, que é um kit já feito para fazer desenvolvimento de rádio, definido por software, e o legal da linha do tempo 2021 tem um receptor Amateur, ou um receptor aficionado de baixo custo, que é onde a gente tem ou tenta fazer a pesquisa também. As oportunidades de pesquisa, rapidamente, é fazer um sistema de monitoreio que tenha as qualidades que eu já falei: flexibilidade, confiabilidade, acessibilidade, aplicabilidade e tudo na área espacial.
levando em conta as frequências tipo VHF, UHF, banda S, mas para o uso do GNSS, usando frequências de L1 até L5. Também tentando fazer uma previsão do erro do GNSS, não somente no Brasil, sino também na Colômbia. Finalmente, também fazer um sistema de monitoreio low cost e, principalmente, que é o foco do projeto mais para frente, é usar o rádio cognitivo junto com o SDR, junto com o GNU Rádio, para aplicações espaciais. Eu quero dar muitas graças, eu quero agradecer, melhor, ao INPE por me deixar fazer o doutorado desde aqui com a pandemia, e eu quero também agradecer à Fundação Universitária Los Libertadores, que é minha alma mater, e que provê o suporte financeiro para fazer o doutorado no Brasil. Essas são minhas referências e muitíssimo obrigado. Aqui fica meu contato também. Se tiverem perguntas, muitíssimo obrigado pela paciência, pela presença também. Muitíssimo obrigado.